Jesus é o suficiente. Olá, estamos aqui mais uma vez para dar sequência aí ao estudo do livro de Atos, hoje o capítulo 15. Eu espero que você esteja bem, eu espero também que você tenha acompanhado todos os capítulos com a gente aqui nesse estudo. Eu espero que você também tenha lido cada um dos capítulos. É necessário que você leia o capítulo todo. A gente destaca um ou alguns poucos versículos, mas é necessário que você faça a leitura do texto todo. E talvez você vai ter alguma dúvida no estudo desse capítulo. E para isso a gente tem feito vários estudos aqui na igreja. Então, nós aqui no Castelo propusemos que você venha estudar a Bíblia com a gente. Temos vários tipos de estudo. Então, na segunda-feira à tarde, a gente tem o estudo do Sermão do Monte. Na segunda-feira à noite, nós temos o panorama bíblico. Na quarta-feira, no finalzinho da tarde, início da noite, a gente tem estudado o Sermão do Monte também. Na quinta-feira, à tarde e à noite, temos estudado o livro de Atos. E aos domingos, 1 Pedro. Então, programe-se para participar aí de um desses estudos, pelo menos um dos estudos, porque eu tenho certeza que isso vai agregar aí para a sua vida. A gente também tem estimulado a leitura da Bíblia 365. Essa Bíblia, ela tem o propósito de te ajudar a fazer a leitura bíblica em um ano. E para isso é necessário que se leia um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. E pedimos também que você possa não apenas assistir esse vídeo, mas também compartilhar com alguém para que você e essa pessoa com quem você compartilhar venham ser abençoados. E após essas recomendações, vamos então aí para a leitura de hoje. E eu quero destacar a princípio apenas um versículo, que é o versículo 1 do capítulo 15, que diz: Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Algumas curiosidades que eu quero trazer aqui antes de entrar mais especificamente no conteúdo de hoje é que a carta que Paulo escreve aos Gálatas, que é a primeira carta do Novo Testamento, ela foi escrita justamente nesse período entre o versículo 1 e o versículo 4. Então, por que foi antes do versículo 5, do 1 ao 4? Porque no versículo 5, eles já estão ali em Jerusalém. E a carta aos Gálatas, Paulo, nos relatos, a gente percebe que ele vai estar falando das coisas que ele tem pregado, do que é o Evangelho, mas sem mencionar o encontro que ele tem aqui a partir do versículo 5, antes da chegada dele em Jerusalém. Esse capítulo 15 também é conhecido como o Concílio de Jerusalém, onde a igreja se reuniu para definir exatamente esses pontos que estão sendo tratados aqui. Então, a base, como eu venho falando, a base de Paulo era Antioquia. Ele não ficava em Jerusalém, ele ficava em Antioquia, na Síria. E dali ele partia para fazer as viagens missionárias e para ali ele regressava. Então, tirando essas curiosidades, então, que a gente mencionou aqui, algo bem relevante acontece nesse momento. Por quê? Porque o que Paulo pregou, e até aqui foi a primeira viagem missionária, então Paulo já tinha concluído a primeira viagem missionária dele, e ele pregava para as pessoas que o sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar. Aliás, somente o sacrifício de Jesus é que pode nos salvar. O que acontece é que lá no livro de Gálatas,
ele vai falar que alguns falsos irmãos, começaram a falar que era necessário algo além do sacrifício de Jesus para a nossa salvação. Nesse caso do versículo 1, ele vem falando que é necessário a circuncisão, senão, olha o finalzinho, não poderão ser salvos. Então eles estão falando aqui que o sacrifício de Jesus não é suficiente para nos salvar, precisa do sacrifício de Jesus e mais alguma coisa. Então aqui no versículo 1, em Antioquia, eles estão falando que é necessário a circuncisão. Mas no versículo 5, que acontece quando eles chegam então em Jerusalém, fala assim o versículo 5: então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido, e o crido aqui é creram em Jesus, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então eles colocam mais um acréscimo, não é só circuncisão, é também a lei de Moisés. E isso coloca, é perigoso para a pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho, como eu já mencionei aqui, que fala lá em Colossenses capítulo 1, do versículo 21 ao 23, e o versículo 23 vai estar falando que esse é o evangelho que eu, Paulo, prego. Então, Paulo está falando o que é o evangelho a partir do versículo 21. Parafraseando o texto, o que Paulo fala é que antes, no versículo 21, antes nós éramos inimigos de Deus por causa da forma como nós pensávamos e agíamos. Aí no versículo 22 ele fala: mas por causa do sacrifício físico de Jesus, ou seja, porque Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, ele, Jesus, nos apresenta diante dele, o Pai, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Nós somos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação por causa do sacrifício físico de Jesus, por causa da morte dele. A morte dele é que nos justifica. E aqui, então, está sendo questionado se o sacrifício de Jesus é suficiente para salvar. E isso percorre toda a nossa história a partir da morte de Jesus, porque sempre questionou-se se o sacrifício de Jesus era suficiente. E aqui no Concílio de Jerusalém vai ficar definido que é só o sacrifício de Jesus que nos salva e nada mais, e nada mais. Então, a nossa salvação depende única e exclusivamente do sacrifício de Jesus. Mas talvez você vai perguntar: Ricardo, então eu não preciso guardar os mandamentos como eles sugerem aqui? Não é assim? É sugerido aqui no versículo 5 que obedeçam à lei de Moisés, ou seja, guardar os mandamentos? Não, você não consegue. O jovem rico e a história do jovem rico, você pode abrir aí em Marcos capítulo 10, do versículo 17 até o 22, ele chega para Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala assim: o que você tem que fazer, cumpre os mandamentos. E aí o jovem mestre acha que ele consegue cumprir os mandamentos, mas na verdade ele não consegue cumprir os mandamentos. Jesus mostra para ele que ele não consegue cumprir nem o primeiro dos 10 mandamentos. O primeiro dos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, diz: não terás outros deuses. Jesus fala lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24, que não tem como você servir a dois senhores, não tem como você servir a Deus e servir as riquezas. E aí Jesus chega para o jovem rico e fala assim: pega a sua riqueza e desfaz dela, para mostrar para o jovem rico que ele se apoiava, que ele confiava nas riquezas dele e não em Deus. A confiança dele estava nas riquezas e não em Deus. E Jesus está falando assim para ele: você não passa nem do primeiro dos 10 mandamentos. Você não consegue cumprir nem o primeiro, mas você acha que consegue cumprir todos. Nós não conseguimos cumprir os mandamentos.
Mesmo depois que nós nos convertemos, nós não conseguimos sempre cumprirmos os mandamentos. Às vezes nós vamos conseguir, mas às vezes nós vamos quebrar os mandamentos. Por isso que na primeira epístola de João, 1 João, capítulo 1, versículo 8, João fala que se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a verdade não está em nós. Então, a gente precisa reconhecer que a gente não consegue cumprir os mandamentos, que a gente só consegue através de Jesus, e que é Jesus que cumpre isso por nós. Jesus veio, cumpriu tudo, pagou o preço, nos justificou ali na cruz do Calvário, e não tem nada que nós venhamos fazer para que a gente venha ser salvo. Nada. A gente não consegue fazer absolutamente nada. Jesus falou, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, ele fala: sem mim nada podeis fazer. Nós não conseguimos fazer nada, a gente precisa em tudo da ajuda dele, e mesmo quando ele nos ajuda, nós não nos ajudamos, tanto que não conseguimos cumprir sempre os mandamentos. E o princípio, como está escrito lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 3, a primeira das bem-aventuranças, diz: bem-aventurados os pobres em espírito. Pobre em espírito é esse que reconhece que não consegue. Então a nossa salvação é única e exclusivamente através do sacrifício de Jesus e nada mais. Por isso que os 5 solas da Reforma Protestante, um dos 5 solas da Reforma Protestante é solo Christus, é somente Cristo, só Cristo. Então entenda, meu irmão, que é só através do sacrifício de Jesus Cristo que você é salvo e que não tem nada que você faça para ser salvo. Cristo já fez por nós. Então entenda o Evangelho, viva o Evangelho e que o Senhor te abençoe.